Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Edmilson. Paz e amor a todos. Temos Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. E temos a minha filha. Ai, meu Deus do céu. Eu sou um pai babão. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão, paz e bem a todos nós no programa de hoje. E a nossa Alessandra vai abrir o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar as perguntas 208 e 209 na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Vamos lá, e segura coração, porque no outro programa já começamos, né, a tratar da questão, já estamos falando alguns programas família. Isso. Né, então já fiquei bastante emocionada. Agora vamos continuar falando de família, mas vamos tocar também em algo que mexe muito comigo. Educação. Vamos lá? Então vamos lá. Kardec pergunta na 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E os espíritos respondem: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Gente, sério, né? muita sério, responsabilidade. Né? Assim. Eu gostaria de fazer uma referência nesse estudo. Alguém que eu acho que pode nos ajudar a falar a respeito do que os espíritos dizem, que é a Anísia da Silveira, né? Nossa querida psiquiatra brasileira, que trouxe uma grande contribuição, que é em relação ao afeto, a afetividade. Em que medida estamos nos permitindo nos afetar pelo outro? Em que medida estamos afetando o outro? Eu acho que trazer isso para o processo educativo é fundamental. É fundamental. Né? E tanto que os espíritos respondem aqui, né? Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Então, apesar de ser tarefa de mãe e pai educarem os filhos, eu me sinto todo dia também educada pelos meus filhos. Impressionante como eles também, né, nos ensinam. Né? Porque somos espíritos em aprendizagem, né? E como o Renato Russo já dizia, são crianças como você. Nós, pais, também estamos no nosso processo evolutivo, também temos nossas questões emocionais, temos muito a aprimorar, e é um processo mútuo. Mas eu trouxe a Anísia por quê? Porque ela tinha essa ideia de se permitir afetar, de ouvir o outro, né? O que fez ela mudar completamente a visão da esquizofrenia no nosso país, porque até então eram só aplicados choques, né? Lobotomia era algo que foi premiado na época, e a Anísia, segundo, para quem não leu o livro ou não assistiu ao filme, eu recomendo, ela disse não a isso. Ela disse não e foi cuidar dessas pessoas através da arte. Então, que fantástica a atitude dessa mulher de agir diferente. E que isso tem a ver com o que a gente está falando? Permitir se afetar, né? Ouvir o outro. Ouvir o outro e não chegar com as verdades prontas, impondo.
Cada um é uma realidade, cada criança é um universo. Assim como nós somos universos diferentes, dependendo do momento da nossa vida. A gente já estava falando sobre isso no outro programa, né? Então, esse progresso mútuo, né, esse processo evolutivo mútuo é uma grande colaboração, mas sem esquecer nunca o papel dos pais. Claro que a gente também aprende com os filhos, mas como os espíritos estão dizendo aqui, é uma tarefa. Então, precisamos dar atenção a essa tarefa na nossa vida. Na nossa vida tem que ter um espaço especial para quem decidiu ou aconteceu em algum momento, mesmo sem plano, né, planejamento aqui na Terra, mas provavelmente antes de nascer foi mãe e foi pai, então precisa se responsabilizar por isso. Então acho que é uma resposta que os espíritos chamam a atenção sobre isso. A nossa grande responsabilidade em educar nossos filhos. Até porque, se você me permite um acréscimo, se falharem, seremos culpados por ser uma missão. Então, é uma tarefa que quando voltamos e quando assumimos os filhos, concordamos, fizemos o acordo de aceitá-los como os filhos, é a responsabilidade. Então, se falhar, ele diz aqui, seremos culpados pela falha. Tem que começar a fazer a avaliação sempre. E provavelmente sofreremos as consequências, porque Sim. Pensando a vida com esse processo Exato, reencarnatório, provavelmente nós vamos voltar para aquele lá, seremos netos dele, e vamos herdar todas as violências que praticamos, violências simbólicas, não só físicas. Tem uma frase do Bezerra que eu queria também trazer para o debate, que ele fala assim, permaneça no seu posto de trabalho. O Bezerra traz isso para a gente. Eu acho que vale muito para o nosso ministério, a nossa tarefa de educar. Não desista. Por mais que pareça que não está dando certo, que não é o melhor dos mundos, insista no seu filho. Porque insista nele. Nós concordamos, nós assumimos, é uma responsabilidade nossa. E a gente tem que fazer o nosso melhor, não esperando que o outro faça aquilo que nós achamos que é o melhor. Até porque o resultado não vai ser imediato. Acho que Edmilson pode falar melhor que psicólogo da área, mas assim, o resultado não vai ser na hora, né, Edmilson? Tem uma frase que diz o seguinte, o homem é, a um só tempo, consequência e causa de si mesmo. Não é? Exato. Então, se eu sou, ao mesmo tempo, consequência e causa de mim mesmo, eu estou também servindo de modelo. Não é? A palavra ela convence, mas somente o exemplo é capaz de arrastar. O processo educacional, então, ele não somente o processo educacional, mas eu acho que tudo na vida ela passa, sem dúvida, pela palavra, mas inquestionavelmente pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, a melhor forma de educar, e vamos lá pegar agora uma frase do Chico, né? Vamos temperar toda essa salada maravilhosa que com amor, né? Com amor, né? Porque o Chico sabiamente disse que temos que colocar amor em tudo na vida. Se errarmos por excesso de amor, o próprio amor vai corrigir esse erro. Interessante. Não é? Então, educar sem amor não funciona. Sim. Né? Para tudo na vida tem que ter amor. Exato. Né? Sendo o amor a maior força de coesão do universo. Né? Então, com muita precisão, ele diz que se errarmos por excesso de amor, esse próprio amor vai corrigir isso naturalmente. Né? Então, vamos acrescentar esse tempero maravilhoso. Vamos amar, né? Vamos amar e nos permitir nos afetar. É aí que eu volto para aquela história do teu garoto. Porque amor também é respeito. Sim. Você tem uma família, digamos assim, multicultural, em termos religiosos. Por quê? Você o respeitou. É por isso que eu tenho orgulho dessa minha Mas criança. amar é respeitar. Estou tentando. Amar é respeitar. Processo. Amar é respeitar. Você pelo menos tenta entender. Estou tentando. Para poder chegar a um denominador comum. É isso. E é interessante perceber que na atualidade
as religiões não estão fazendo afastamento das pessoas, estão aproximando as pessoas. Uhum. Se nós prestarmos bem atenção, religiões não nos tendem a afastar, pelo menos no país onde nós vivemos. Considerando, por exemplo, que mais ou menos foi quase 90 anos atrás, 1937, 88 anos atrás, foi promulgada, junto com a Constituição, uma lei que obrigava não somente os espíritas, mas também diversas outras denominações religiosas a se identificar diante do DOPS. E o indivíduo era enquadrado na lei pelo crime de ter aquela religião. Só uma informação para os mais novos. DOPS, na época, era Departamento de Ordem Política e Social. Uma coisa é histórico, é do passado, é de um momento histórico que nós não podemos analisar agora, é muito cedo. Mas o mais importante foi que é interessante se o pessoal que é historiador for consultar os arquivos do DOPS, que ainda existem, eu acho que vai ter material histórico para estudar de montão. Uhum. Que os espíritas daquela época mantiveram-se firmes em suas posturas e hoje nós temos as nossas casas abertas com plena liberdade de ação. Isso faz a diferença. E hoje nós podemos ter um grupo de preces como aquele do Pai do Coração em Família, em que nós temos evangélicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, até pessoas católicos principalmente também, muitos, e está todo mundo em harmonia. Uhum. O próprio Jesus nos orientou sobre o maior mandamento de todos, né? O próprio Jesus, ele não instituiu uma religião específica, né? Mas ele orientou sobre o maior mandamento. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esse sobre todo o teu entendimento nos dá brecha para pensar que cada um vai ter uma forma de enxergar Deus. Isso precisa ser respeitado. O que nós precisamos na sociedade é mais amor, né? Sem dúvida. Sempre. Como Edmilson colocou, o amor realmente é o que nós precisamos. E aprender a desenvolver, né? Aprender a cultivar é a palavra. Vamos começar a pergunta 210. Tá. Enquanto nós depois teremos nossa vinheta. Antes da vinheta. Então, a 210... Cadê? 210 ou 209? 209. 209. Tá. Estamos na 209 ainda. Isso, 209. 209 agora. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um espírito bom para animar seu filho? Correto. Vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, eu vou repetir a pergunta. Pergunta 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um espírito bom para animar seu filho? Resposta dos espíritos. Um espírito mau pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Na verdade, interpretação, é aquele espírito que, digamos assim, de maneira muito prática e objetiva, cansou de sofrer.
cansou de sofrer e já começa a refletir o que está acontecendo, o que está vendo. Faz uma avaliação, uma análise. E aí começa a raciocinar e começa a ver o caminho. Aí pede a Deus para vir numa família aonde, digamos assim, os exemplos e os conselhos podem começar a arrumar, a tirar as arestas, a mudar os maus hábitos, pelo exemplo dos pais. Isso aí, dentro desse raciocínio, Deus atendendo, só aumenta a responsabilidade dos pais, porque considerando que a gente combina antes de vir, aqueles pais aceitaram aquele filho complicado, na expectativa de tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. É claro que isso não significa que é uma verdade absoluta, que depende dos dois lados. Depende dos pais e, fundamentalmente, depende do filho. Sim, e se a gente se perguntar por que Deus concede, né? Porque o amor dele é imenso. Exatamente. E é igual para todos. Exatamente. Ele ama de uma forma que nós não conseguimos explicar, né? Mas sim, é uma forma plena, sem distinção. Então, oportunidades de crescimento de ambos, todos têm o tempo todo. Exatamente. Sejam espíritos, né? No livro dos espíritos tem a classificação dos espíritos. Não importa a classificação dos espíritos, não importa o estado dele. Ele vai receber de Deus oportunidade para o crescimento. E assim, aproveitando que eu tô com a fala aqui, vou destacar na pergunta a questão da reencarnação. Essa pergunta, ela nos leva a pensar como a reencarnação é uma realidade e não deveria estar essa crença, não diria essa crença, né? Mas esse postulado, né? A reencarnação é um fato. É um fato. Ela não deveria estar presa à reencarnação X ou Y. Sim. Né? É um fato. Como explica isso? Como a genética materialista somente vai explicar isso? Não vai explicar. Não vai explicar, porque os filhos são, muitas vezes, são completamente diferentes dos pais, têm hábitos diferentes. E, no meu caso, né, como eu falei aqui no outro programa, eu tenho 3 filhos, mesma mãe, mesmo pai. A genética, né, deveria ser, entre aspas, a mesma, entre aspas. E são completamente diferentes. Então, só a reencarnação prova isso. Daí porque eu gosto muito da faceta da doutrina espírita, filosofia, ciência, porque é para todos. Não importa se você é espírita ou não. Leia o livro dos espíritos, estude o espiritismo. Hoje eu me considero uma estudante do espiritismo. Estude o espiritismo, não importa o rótulo da sua religião ou do grupo que você frequenta. Porque reencarnação é fato. E essa é uma prova, né? Essa é uma prova. E é interessante que o conceito da reencarnação e da mediunidade estão sendo conceitos, digamos assim, não absorvidos e tornados formais em muitos grupos religiosos, mas estão sendo aceitos, admitidos e levados a sério. Está sendo analisado meio como uma filosofia. E já é alguma coisa. Já está fazendo parte. Já está fazendo parte. Porque é fato. Eu havia dito agora há pouco que nós temos que acrescentar um pouco de tempero, né, de amor em tudo que a gente faz. No processo educacional tem um outro ingrediente também que eu considero particularmente fundamental, que também é a imparcialidade. Não é? Deus é imparcial. Não é? A partir do momento que ele atende o pedido de um filho seu, rebelde, que pede para vir em pais bondosos, o olhar dele para com esse filho é com amor. Uma visão absolutamente imparcial. Né? E o que é imparcialidade? É o não julgamento. É o respeitar a natureza do outro como ele é. Ora, como é que eu vou educar alguém na condição de pai se eu não sou imparcial? Não é? No livro O Profeta, o poeta libanês Khalil Gibran, né, tem um momento em que uma mãe chega com uma criança no colo e pergunta para ele: fala-nos sobre os filhos. Né? E aí ele inicia
né, falando que os vossos filhos não são vossos filhos, né, mas são os filhos da vossa ânsia da vida. Então, verdadeiramente, geneticamente falando, os nossos filhos são um empréstimo divino. Né? É um empréstimo. É uma oportunidade. Estão né? ali temporariamente, na condição de filhos. Não são nossos, né? Eles não são nossos, eles são filhos da vida. Porque, historicamente falando, eles podem ter sido nossos pais, amigos, irmãos, e estão agora na condição de filhos. Ou até adversários. Ou até adversários, sim. Pode ser. Com certeza. Muito provavelmente, sim. né? Às Jesus vezes, não disse que o amor apaga a multidão dos pecados? É isso. Essa questão da imparcialidade que você trouxe me recorda um ensinamento que eu tive ouvindo um psicólogo. Eu amo ouvir psicólogos, né? Faço terapia, meus filhos também fazem. E essa questão de que se você brigar com seu filho por uma atitude ruim, né, que você considera que não foi ética, enfim, nunca diga que você deixou de gostar dele por isso. O seu amor não pode depender de uma atitude do seu filho. Corrija-o, explique por quê, né? Aquilo não é correto, não é justo. Mas eu achei isso muito interessante. Sim. Mamãe não vai gostar mais de você se você fizer isso. Nada disso. Não, de jeito nenhum. Mamãe vai te amar até o último dia na Terra e até na posteridade. Não importa o que você faça. Meu amor não muda. Lógico. Até porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Objetivamente, se você parar para pensar. Foi um aprendizado que eu tive, assim, com os psicólogos. Que bom. Que bom. A questão da imparcialidade, Jesus também ele deu esse exemplo. Quando ele estava reunido lá, e aí falaram, olha, tua mãe está te chamando. Aí ele olhou para as pessoas que estavam ao seu redor e disse, mas, né, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né, dando a entender que a família é a família universal. É universal, é a humanidade. Então, foi uma visão de imparcialidade. Ele era um espírito missionário, ele tinha essa visão bem ampla e absolutamente imparcial e, sem dúvida, inquestionavelmente amorosa. Conta-se que, após o desencarne dele, né, um pedinte bate às portas de Maria. E ela abre a porta, né, e estava entardecendo, e aquele pedinte, que estava com uma roupa bem esfarrapada, né, e era um pouco frio, ele estava com o capuz se protegendo do frio, ele pede pão, pede uma comida e água também. E ela imediatamente vai buscar algo para ele comer e beber. E quando ela vai dar o alimento para ele, quando ele estende as mãos para pegar, estava a marca dos cravos, era o Cristo, o filho dela que foi lá. Não sei se vocês conheciam essa história. Não, que lindo. Ele foi na condição de pedinte, né? E aí ela atende, só que quando ele estende as mãos para pegar a água e o pão, ela viu. Né? É interessante, eu estava pensando, falando a respeito dessa questão de filhos e reencarnação. Não vai dar tempo para contar a história, mas eu recomendo, pessoal, a leitura do livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, que tem uma história bem característica a respeito dessa matéria que nós estamos discutindo. Então vamos refletir. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas, além do início desse estudo, nós temos hoje aqui uma grande surpresa para todos nós. Nós temos aqui a imensa satisfação de receber, para nos compartilhar no estudo do Evangelho, a Luz Marina Rodrigues, que foi eleita e inclusive, esta semana está iniciando o seu trabalho na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Ela vai substituir o Cristiano Moreira, porque por questões pessoais precisou encerrar o mandato e não buscou uma reeleição. Então eu trouxe a Luz Marina hoje aqui para ela partilhar comigo esse estudo, que eu sei que ela gosta muito do Evangelho. Gosto. Estuda o Evangelho. Então vamos iniciar uma parceria aqui para brilhantar o nosso programa. Então o que vai acontecer? Vocês lembram-se da época que a gente dividiu o programa com a Marta, então vai ser uma coisa mais ou menos parecida. Vamos ler aqui o trecho do Evangelho, ela faz um comentário, eu faço um comentário, a gente faz um ping-pong, e aí, vida que segue. Então a ideia é essa. Então, já apresentando a Luz Marina para todos, vou pedir ela que dê a sua saudação a vocês. Luz Marina. Boa noite, gente. Muito feliz pelo convite do Antônio de Pádua, né? Porque estou começando agora e eu tenho realmente um carinho, um amor muito grande pela evangelização. E é uma satisfação e eu espero que vocês gostem aí da nossa dupla dinâmica, nossa parceria. Fiquem com Deus. Então vamos dar início aqui à leitura do texto para a gente depois iniciar o nosso comentário. O primeiro tópico é: perdoai para que Deus vos perdoe. Então, Kardec se baseia em 3 trechos aqui do Evangelho, Mateus e Mateus. Os 3 trechos são de Mateus. Diz assim o primeiro: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O outro trecho diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eu vos tenho ofendido, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, ganhastes um vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então é o trecho dos evangelhos que nós pretendemos, vamos dizer assim, estudar. Mas eu só queria notar uma coisa que eu acho interessante nessa parte do evangelho. São 4 capítulos que tratam das bem-aventuranças. Começa no capítulo 7 e vai até esse capítulo 10. No capítulo 7, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. No capítulo 8, nos diz o seguinte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra, e os outros serão chamados filhos de Deus. No outro capítulo diz assim, deixa eu pegar aqui, porque esse meu evangelho está muito antigo. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque bem-aventurados que são mansos e pacíficos, como eu disse antes, porque possuirão a terra e os outros serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: para essas bem-aventuranças, quando Jesus disse, você será bem-aventurado se você for isso, será bem-aventurado se for aquilo, ele promete coisas em tese concretas. Você vai ser filho de Deus, você vai herdar a terra, será chamado filho de Deus, você verá a Deus, coisas específicas. Se você for cumprir,
essa parte, você é um bem-aventurado, você é uma pessoa feliz que vai receber isso. Para os misericordiosos, eu observei que ele fala uma coisa diferente. Por quê? Bem-aventurados misericordiosos. Porque receberão alguma coisa? Não, eles receberão misericórdia também. Então é diferente, ou seja, se eu for misericordioso, não vou receber uma graça de Deus. Eu vou ter direito a receber misericórdia. Então eu falei, bom, então realmente é diferente a misericórdia, não é? O que você acha desse pensamento, Marina? Então, o que eu observo é que bem-aventurados os que são mansos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm a compaixão. Então o mundo, esse mundo que era de prova e de expiação e que agora está sendo um planeta de regeneração, só vai ficar aqui quem estiver bem consciente disso. Esse mundo agora, essa nova terra que nós estamos aí em formação, ela é para os bem-aventurados que são mansos, que são misericordiosos, aqueles que carregam um amor dentro de si em qualquer circunstância. Então devemos ficar atentos para que estejamos aqui, para que nossas próximas reencarnações sejam aqui, porque aquelas pessoas ainda que teimam, que brigam, que ainda não têm a paz dentro de si, não voltarão para cá. Então, vamos ficar mais espertos, vamos fazer o nosso dever de casa, porque vamos receber a bem-aventurança. E Kardec, como eu disse no item subsequente, o item 4, traz aqui o seu comentário. A misericórdia é o complemento da brandura. Como você falou, você tem que ser manso e pacífico para depois ser misericordioso. Porque ninguém pode ser misericordioso se for brabo. Não. Né? Porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, nem pacífico. Então o que está dizendo? Que para você obter as outras bem-aventuranças, você tem que ser misericordioso. É diferente, né? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, é aquela matemática. Para você obter misericórdia por seus pecados, porque todos nós ainda cometemos pecados, nós temos que, primeiramente, perdoar os pecados dos outros contra nós. Como é que eu vou requerer a Deus misericórdia, perdão para minhas faltas, se eu não faço isso com os outros? Por isso que Jesus disse, se nós formos misericordiosos, o que nós vamos conseguir? Misericórdia também. Sim. Deus também vai nos dar misericórdia. Exatamente, porque nós temos o hábito, que eu sempre falo, né, no programa da Ave Maria, do pedir. E eu já alertei sobre a gratidão. Então, quando nós pedimos perdão para as nossas ofensas, se eu não tiver perdoado os meus irmãos, as pessoas que caminham junto comigo, esse pedido cai por terra. Porque para Deus, olha que ironia, você me pede o perdão e você perdoou. Então, o verdadeiro perdão começa dentro de nós. Eu tenho também que me perdoar, que eu sou uma pessoa falha, que eu tenho meus erros e que eu estou num processo de elevação. E a partir do momento em que eu sei das minhas fraquezas, eu vou compreender a fraqueza do meu irmão. Então é isso, nesse entendimento, nesse aprimoramento moral, é que eu vou evoluindo aos pouquinhos e eu vou tirando esse ódio, essa represária em todas as minhas atitudes do meu dia a dia. E aí é o verdadeiro progresso. E Kardec segue aqui. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Né? Uma
é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. É verdade, você vai perdoar, mas você não pode exagerar e causando um constrangimento para a pessoa que errou, porque todo mundo erra. Expor essa pessoa. Não pode constrangê-la com a situação, né? Exatamente. Então, como diz Jesus, tem que fazer em secreto as coisas. Isso. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Não tem aquele ditado, calado vence? Então, às vezes, é melhor você se calar. Porque você se conhece. Então, gente, se eu começar a falar, nós vamos descer 10 degraus. Então, é melhor ficar em silêncio. Porque, mesmo que se fale, né? Porque, mas Marina, eu não falei, mas você pensou. E até o pensamento para Deus é repreensível. Olha como é complicado. Mas, ao mesmo tempo, que eu ainda estou no processo, e meu paizinho lá do céu entende, né, que a filha dele ainda está caminhando, então eu me calo. Eu ignoro, não é ignorar de orgulho. Eu falei assim, não, eu sei que eu estou com a razão, deixa essa pessoa falar. Não é isso. É o calar para você não explodir e de uma maneira irracional nós tomarmos uma opinião que pode muito nos prejudicar. Porque a palavra é uma flecha emanada, enviada. Depois que você fala, muitas das vezes você pode ajoelhar, pedir perdão, não vai ter jeito porque você já falou. Então é melhor você se calar, você chorar, você ficar quieto e aí você aos poucos ir construindo essa sua calma, essa sua paciência. Realmente, Marina, é uma situação muito difícil para nós no estágio em que nós estamos. Sim, eu não falei que era fácil. Jesus nos fez a proposta. Isso. A proposta é essa: perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Perdoar o ofensor, amar o inimigo, são coisas que, para nós, em tese, nós concordamos. Nós sabemos que numa contenda, se eu estou com a razão e o outro está falando bobagem, digamos assim, ofensas e tudo mais, o certo é eu calar e deixar que os fatos revelem no futuro quem está certo, quem está errado. Porque a verdade, ela predomina. Eu não posso agir assim, não, eu vou calar, mas ele vai ver como é que vai acontecer. Deus toma conta. Isso. Não é assim. Porque é uma praguinha branca, mas não é não. Isso dentro de nós acontece, que a gente ainda está num processo ainda de aprendizado. Sim. Ainda estamos no caminho. Então eu não vou querer que todos nós, a partir de agora, não tenhamos esse pensamento de paz, de amor. Gente, caridade. nós não somos anjos, senão não estaríamos aqui na Terra, né? Mas nós temos que nos esforçar. Sim, nós estamos no caminho. E Jesus, quando fez as propostas, ele tinha que propor o máximo. Sim. A pureza total. Sim. Um cristal puríssimo. Ele não pode fazer uma proposta meia boca. Sim. Não, por enquanto está tudo bem, Sim. que vocês vão aqui, perdoa só um pouquinho e tal. Não dá. Você tem que dizer, o máximo é aqui. Isso. Mas eu não consigo, mas o máximo é aqui. Mas eu não consigo estar longe, mas o máximo é aqui. Não pode mudar o máximo. Porque nós temos que chegar aonde ele está. Que ser puro como ele é puro. Isso. Então ele não pode dizer, não, eu sou puro. Para vocês está bom por enquanto. Não pode não. ser. Então, mesmo que nós achemos que é difícil praticar isso desta forma, temos que ter consciência que é isso que temos que alcançar. Isso. O caminho é esse. Pode levar o tempo que levar, vai depender do esforço de cada um. Isso, nós somos eternos, né? Então, agora, se você agora lembrando, que a Terra é para poucos. Nosso caminho é eterno, mas como nós estamos nessa fase de transformação,
já sabe que não vai vir para cá. Com a nossa teimosia, com a nossa achando que nós temos uma encarnação, várias encarnações para nos modificar, e não é assim. Então o tempo urge, é necessário a bondade e o amor agora, o tempo é agora, e já não dá mais para deixar para depois. Então a reforma pede urgência. Eu sempre falo que nós já perdemos 2000 anos com essa história. Nós estamos fora 2000 anos. Só que agora todo pai tem paciência, né? Mas nós tínhamos uma desculpa. Isso, a gente nunca tinha ouvido falar, eu não era daquela área lá do Oriente Médio, eu morava na época era um esquimó, eu morava na África, lá ainda estava numa tribo. Sim. Não tinha contato. Mas agora, no século XXI, você ouvindo as palavras de Jesus através do ensino do Espiritismo, você não tem mais essa desculpa para iniciar o processo. Agora, nosso evangelho é sem fronteiras. Está atrasado, mas tem que começar. E como Kardec disse aqui, a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando. E o que Jesus propõe para os brandos? Bem-aventurados os mansos ou brandos, porque possuirão a terra. É aquilo que você falou. Se nós pretendemos possuir a terra do futuro, só vai ter lugar para quem é manso, para quem é brando. Aqueles atacados, nervosinhos, que dá chilique toda hora, não vão estar aqui. Vão ter que ter o passaporte carimbado para ir para outro canto. Então, para você ser brando, tem que ser misericordioso. A condição primeva é ser misericordioso. Verdade. Então eu sei que muita gente que está escutando a gente, ai meu Deus do céu, já não vou participar dessa terra. Mas, gente, todo tempo, o presente é o maior início de tudo. Então, não se considere um caso perdido. Nós podemos ainda recuperar. É só deixar o quê? A nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado. Porque a minha razão tem que ser a certa. Começa a repensar o que vale a pena para, nesse caminho de paz, você conseguir estar aqui, né? Por que a gente vai para o final da fila se a gente pode estar ali no meio daqueles que estão nesse caminho dessa terra bem-aventurada? Eu costumo dizer, você falou do presente, né? A importância do presente. O presente é tão importante que, na realidade, o presente é um presente que Deus deu para nós. Exatamente. Ele nos deu um presente. Isso. Que é onde nós podemos fazer as coisas acontecerem. Com certeza. O que passou, já passou. Eu não posso modificar o que aconteceu. Isso. O futuro vai depender do que eu fizer. A Deus pertence. Não, vai depender a do Deus que eu pertence fizer. E principalmente isso. É igual aquela prova, né? Aquele que não estudou quer tirar o 10. Como? E aquele que estudou muito, nem sempre, às vezes, ele tira o 10. Então, nós estamos nesse caminho de aprendizado e de estudo. Então, parabéns àqueles que estão aqui, participando da rádio, ouvindo, tentando fazer o seu melhor todos os dias. Vocês estão de parabéns e ainda há tempo. E olha, a prova que há tempo, que estava conversando ontem, lá com a minha instrutora de Pilates, né? Estava falando com ela, veja bem, eu agora, aos 77 anos, é que eu cheguei à conclusão que o meu modo de ser ansioso, que querer resolver as coisas imediatamente, está errado. Isso. Eu agora aprendi aos 77 Ainda anos. Deu tempo. Que se eu der um tempinho, as coisas acabam se resolvendo por si próprias, sem eu ficar atacado querendo resolver logo. Exatamente. As coisas acabam se encaixando. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, eu levei 77 anos. E olha que nós dentro do Evangelho, hein? Estudando. Nascido, criado dentro do Espiritismo. Isso, exatamente. Olha, eu levei esse tempo, e não quer dizer que eu deixei de ser atacado, ansioso, não. Mas já estou consciente que refletir, Antônio, peraí. Dá um tempo, dá 24 horas para Deus te ajudar a resolver. Isso, E vai resolver. Agora eu entendi, aprendi a lição. Isso. Então, se deu tempo para mim, dá tempo para todo mundo. Dá tempo. Então, para vocês que estão aí escutando e acham que o tempo não tem jeito, tem jeito. A gente pode sempre fazer isso. E eu estava... Eu gosto muito desse capítulo, sabe? O capítulo 10º. Porque eu acho que a base realmente de nós conquistarmos as outras bem-aventuranças,
é primeiramente ser misericordioso, ou seja, a gente aceitar os erros dos outros. Sim. Porque a gente quer que os outros aceitem os nossos. Isso, e nós somos falhos. Então, eu não vou conseguir, como eu disse, não vou conseguir ser brando se eu não aceitar isso. Se eu for brabo toda vez que alguém me ofender, não adianta. Eu tenho que aprender a aceitar essas ofensas, levar numa boa. Na esportiva. Tentar resolver, para aí sim eu atingir as outras perfeições. E para atingir misericórdia, nós precisamos também ser humildes, porque o orgulho nunca vai ser a humildade, outro ingrediente maravilhoso. Primeira bem-aventurança que é nos pedir para ser puros de coração. Humildes. Então ficou um círculo vicioso. Ou seja, é aquela história do biscoito, né? Para eu ser misericordioso, tem que ser humilde. Para ser humilde, eu tenho que ser misericordioso. Isso aí, é igual fazer o arroz. O arroz precisa da água, do sal e uns leguminhos a mais não faz mal para ninguém. Então é isso aí. Nosso evangelho é assim. Fazer arroz para mim, eu só sei uma coisa do arroz, é comer o arroz. Tá vendo? Olha a ansiedade aí, tem que saber preparar. Água para fazer arroz. Você pegou no meu ponto fraco. Mas ainda está em tempo. Eu tenho medo de fogão. Tá. Já viu químico ter medo de fogo? Não pode, hein? Não é minha praia. Mas olha só, pessoal, o papo está muito bom, mas nós vamos continuar no programa da próxima quarta-feira. Por hora, eu vou pedir a Luz Marina que faça a sua despedida para nós darmos encerramento ao programa de hoje. Eu agradeço profundamente aos nossos irmãos espirituais por estar me dando essa oportunidade, por estar aqui junto do Antônio de Pádua, uma honra, uma pessoa tão conceituada e que tem feito brilhantemente aí o nosso evangelho, o nosso estudo do Espiritismo, e que Deus ilumine e que eu possa mais e mais estar aqui nessa caminhada juntinho de vocês. Muito obrigada. Bom, gente, depois dessas palavras, só nos resta agradecer a todos, a Deus principalmente, e desejar a vocês todos muito boa noite e muita paz. Fiquemos todos com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.